Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém, amados? Podeis assentar? Amados, coisa maravilhosa que há nessa igreja é a reunião de terça-feira, que é uma reunião onde a gente tem o privilégio de aprender sobre a palavra. E sempre que eu venho aqui, esse versículo ele fica martelando na minha mente, e eu fico refletindo, eu falei, como é importante a gente aprender a palavra de Deus. Como é importante a gente estudar a palavra de Deus. Como é bom na vida do crente a gente valorizar a palavra de Deus. E aqui nessa igreja nós temos o privilégio de toda terça-feira essa palavra ela não é pregada, ela é esmiuçada. Porque aqui é pregado versículo por versículo, explicado de forma expositiva, de forma clara, numa linguagem simples. Está perdendo aquele que não vem. Porque nós temos aprendido muito de Deus nesse lugar, por meio da palavra, por meio do ensinamento da palavra. E eu fiquei refletindo aqui nessa palavra, e o Senhor Jesus, o contexto dessa palavra, os discípulos estavam ali questionando a Jesus sobre a levirata. Levirata era uma prática judia, ou do povo judeu naquele tempo, em que a mulher se casava com um homem, e ali se aquele homem morresse, não deixasse filho, ela podia se casar com o irmão daquele homem, para suscitar descendência àquele que morreu. E a Bíblia cita essa situação lá atrás, no Velho Testamento, quando fala da situação de Judá e Tamar. E Tamar ela se casou com o filho de Judá morreu, ela não tinha filho. Aí ela casou com o irmão também morreu. Então era uma situação, era uma prática que acontecia entre o povo judeu. E ali os discípulos eles foram questionar Jesus. E eles falaram, mas Senhor, havia uma mulher e casou com o primeiro, o segundo, e aí todos morreram. E quando chegar no céu, essa mulher vai ser esposa de quem? E aí Jesus foi responder àqueles discípulos, e aí Jesus foi muito claro, contundente na sua resposta. E aí é quando ele cita esse versículo, e ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí a gente observa que Jesus primeiro ele fala sobre as Escrituras. E eu fiquei ali há muito tempo já, eu refletindo nessa palavra, e pensando na importância das Escrituras. E se eu perguntasse a vocês hoje, uma reflexão, por que nós acreditamos nas Escrituras? Cada um aqui dá uma resposta. E eu anotei aqui algumas por que nós acreditamos na palavra de Deus. E a Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras. Então vamos dividir essa palavra, essa mensagem em duas partes. Errais não conhecendo as Escrituras e depois o poder de Deus. Porque o poder de Deus se conhece por meio das Escrituras. Porque é ela que nos dá base para a nossa vida cristã. E quando Jesus ensinando ali, ele diz, errais não conhecendo as Escrituras, ele está nos levando à reflexão do porquê que é importante estudar as Escrituras. E por que nós estudamos? Porque nós acreditamos. E por que acreditamos nas Escrituras? Porque temos convicção por meio da nossa fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. De que toda a Bíblia, de que todas as Escrituras, elas foram escritas por inspiração de Deus, por inspiração do Espírito Santo de Deus. E também porque as Escrituras, ela nos dá argumentos para vencer as tentações, para resistir o pecado. Porque as Escrituras, ela embasam a nossa fé. E até porque a ciência também comprova a verdade das Escrituras. Mas coisa boa a gente estudar, a gente aprende tanto. E eu estudando aqui essa palavra, eu fui procurar saber, eu fui investigar, e a gente aprende demais, coisa maravilhosa. Vocês sabiam que foi encontrado o selo de Ezequias? O selo do rei Ezequias que ele usava para selar ali os seus decretos, foi encontrado. E é mais uma prova de que essa palavra é verdadeira. Foi encontrado registros lá do rei Dário que comprovam que essa palavra é verdadeira. E para que coisa mais linda do que o arco-íris? E todos nós podemos contemplar no
céu e saber que foi uma aliança de Deus com Moisés. Então a ciência comprova a verdade dessa escritura. Nós acreditamos na escritura porque a escritura é verdadeira. E buscando dentro da Bíblia uma resposta, e Paulo nos dá essa resposta. Está lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. E Paulo ali falando àqueles irmãos, ele diz: olha, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que quer. Aleluia, Jesus. É por isso que nós acreditamos nas Escrituras. E aí eu reflito juntamente com os irmãos, porque é importante estudar as Escrituras. E aí eu convido todos vocês a abrir a Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 4. Mas antes disso, vocês sabem como foi que essa escritura ela foi criada? Como é que essa Bíblia foi feita? Essa Bíblia que hoje nós temos acesso? Aí eu vou dizer a vocês como foi que começou. Lá no comecinho da história, quando Deus ali esteve com Moisés 40 dias e 40 noites ali naquele monte, e Deus falou com Moisés ali desde o princípio de Gênesis, e foi Moisés que escreveu tudo isso ali, conforme Deus lhe relatou. Para escrever, eles usavam uma árvore que tem lá no Egito. E essa árvore, eles tiravam a casca dessa árvore, pegavam aquela casca, prensavam, sobrepunham umas nas outras, prensavam, até que se formasse uma superfície lisa e flexível. Ali era chamado de papiro. Era um processo caro, difícil, demorado, muito rústico. Aí eles iam lá, pegavam a madeira, queimavam, quando virava carvão, amassava, misturava com água, aí ficava ralo. Botava a goma para engrossar um pouquinho e se escrevia desses papiros. Era um processo caro, demorado, difícil. E ainda difícil de conservar, porque a tinta apagava, porque o papiro desgastava, não podia ser muito manuseado. Aí depois de muito tempo, se veio o pergaminho. O pergaminho era a tira de couro. E aí eles começaram a usar essas tiras de couro porque elas duravam mais, era de mais fácil conservação. E essas tiras de couro resistiam ao tempo. Então o que eles faziam? Havia também naquele tempo, como a Bíblia diz, os escribas, normalmente os profetas, eles tinham ali com eles, entre aqueles assistentes, aquelas pessoas que aprendiam ali, que estavam ao redor deles, havia também os escribas. Então os escribas, antes que os papiros fossem se desgastando, eles iam fazendo cópias para preservar a história. E para além disso, essa história ela era contada também de pai para filho, para que as gerações fossem aprendendo sobre o poder de Deus. E ali aquelas tiras de pergaminho, né? Porque as tiras de couro, elas eram chamadas de pergaminho, já não se usava papiro, usava pergaminho, porque se matavam muitos animais, se comiam muita carne. Então as tiras de couro eram usadas para fazer essa escrita. E aí eles pegavam ali para conservar, faziam cópias, pegavam as originais muitas vezes para guardar, colocavam em potes de barro, que hoje a gente chama pote, né? E aí pegava aquelas escrituras, os pergaminhos, colocavam ali, selava a boca, muitas vezes eles eram enterrados, muitas vezes eram guardados em cavernas para preservar. E foi dessa forma que nós chegamos à Bíblia. E ali, quando esses pergaminhos foram sendo encontrados, eles foram sendo escritos novamente pelos copistas, principalmente os copistas da Igreja Católica, até que se chegasse na Bíblia. E aí, quando ainda não havia prensa, e se inventou a primeira prensa, isso foi no ano de 1455, foi impressa a primeira Bíblia. A Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens, o aramaico e o hebraico, que é a língua dos judeus. E o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua mais falada e mais difundida naquela época. Então, grego, hebraico e aramaico. E aí havia na Igreja Católica, depois do Concílio de Trento, isso já foi lá pelo ano de 1400, um homem chamado São Jerônimo, que era um estudioso das línguas antigas. E esse homem traduziu do hebraico, do grego e do aramaico para o latim, que
que é hoje considerada a língua universal. E até hoje é considerada a língua universal. Porque o latim, qualquer nome, qualquer coisa que é falado que é em latim aqui, ele é em latim em qualquer lugar do mundo. Então era a língua culta. Aí Solange concorda com isso da vez, né? Então, amados, a Bíblia foi traduzida então do grego, hebraico e aramaico para o latim, pela Igreja Católica. E aí a primeira Bíblia ela foi escrita em 1455. Imagina que para imprimir uma Bíblia levou 5 anos. Olha a dificuldade. Existe hoje no mundo 60 exemplares dessa Bíblia, que é chamada Bíblia de Gutenberg. E aí passou-se o tempo, veio a reforma religiosa. E aí Martinho Lutero entra na história e traduz a Bíblia do latim, quando ele se rebelou contra a Igreja Católica. Ele foi para a Alemanha, recebeu asilo na Alemanha, que foi a primeira nação a se converter ao protestantismo. E ali ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. E a partir daí a Bíblia foi sendo traduzida para outras línguas e hoje, para a glória de Deus, nós temos acesso. Então, quando a Bíblia era impressa somente no latim, que foi até o período da reforma religiosa, poucos tinham acesso à palavra de Deus. A Igreja Católica detinha o poder. E somente aqueles que estudavam o latim, que conheciam o latim, poderiam também ter acesso às Escrituras. E o Senhor permitiu que viesse a reforma religiosa, que usasse Lutero, para que hoje todos nós possamos ter acesso à palavra de Deus. Então hoje não tem desculpa para mim e para você não estudar essa palavra. Não tem desculpa para mim e para você não ler, não meditar e não refletir nessa palavra. Porque de fato ela é poder de Deus para todo aquele que crê. E por que, irmãos, é importante nós estudarmos as Escrituras? E aí eu convido vocês para uma reflexão aí no livro de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11. E nós vemos aí uma situação bastante interessante. A Bíblia diz que Jesus, ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Imagina, irmãos, 40 dias e 40 noites. Ele teve fome. E a Bíblia começa aí, o capítulo 4, dizendo que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali o diabo olha para Jesus e fala assim: olha, primeira tentação, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O diabo sabia que Jesus estava com fome. E o que é que Jesus responde para ele? A resposta está lá em Deuteronômio 8:3. Jesus respondeu o diabo com a palavra. Jesus olha para o diabo. Jesus conhecia as intenções do diabo e ele disse assim: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, ele não se deu por vencido. Ele olha novamente para Jesus. E aí, com toda a ousadia, o diabo vai lá e cita o Salmo 91, versículo 11. E ele diz assim: se tu és filho de Deus, lança-te desse morro abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Está lá, Salmo 91, 11 e 12. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Eles que sustentarão as suas asas para que não tropeces com o teu pé em pedra. E o diabo citou o texto literal. Se vocês lerem aí em Mateus 4, vocês vão ler também lá no Salmo 91. Mas o diabo conhece a palavra. O diabo estava lá quando ela foi escrita. O diabo viu todos esses fatos acontecerem. E nós precisamos também conhecer a palavra. E Jesus novamente responde ao diabo. E Jesus cita, e ele diz assim: olha, Satanás, também está escrito. Está lá em Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Essa foi a segunda tentação. E o diabo novamente,
ele ainda não se dá por vencido. Ele falou, não, eu tenho que conseguir qualquer coisa. E ele continua tentando a Jesus. E aí ele vai e diz para Jesus de novo. Ele falou assim, olha, ele levou Jesus a um lugar bem alto e falou assim, olha, eu te dou toda essa riqueza, eu te dou todo o poder, eu te dou toda essa glória, se tu te prostrares e me adorares. E Jesus novamente responde a Satanás com uma palavra. E Jesus vai e diz para Satanás, primeiro foi 6,16, aí Jesus responde agora Deuteronômio 6,13. E Jesus disse, olha Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E o diabo vendo ali que ele não conseguia vencer a Jesus, a Bíblia diz que o diabo retirou-se dele e vieram os anjos e o serviram. Observe, amados, que o diabo citou a palavra e Jesus respondeu o inimigo também com uma palavra. Eu e você venceremos o inimigo se estivermos alinhados com a palavra, se tivermos conhecimento da palavra. Porque primeiro a gente precisa conhecer a palavra para ter a nossa fé embasada no poder de Deus. A primeira tentação do diabo ali, tentando a Jesus, ele queria entender, ele queria saber se Jesus colocaria as necessidades físicas dele, a necessidade material, porque Jesus estava com fome, se Jesus colocaria essa necessidade material, essa necessidade de alimento, acima da obediência a Deus. Ele queria saber se Jesus ia pecar contra Deus para satisfazer o desejo físico. E eu fiquei meditando nessa palavra e eu falei, Senhor, como é profundo. Amados, todos nós somos tentados. Todos os dias acontecem situações na nossa vida que a gente precisa usar o nosso livre-arbítrio para fazer a escolha, entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. E o diabo não vai te tentar naquilo que você não precisa. Ele vai te tentar naquilo que ele sabe que ele pode ganhar. E aí eu fiquei lembrando a situação de Davi e Batseba. Davi tinha escolha. Mas ele preferiu colocar a necessidade dele acima do propósito que Deus tinha para a vida dele. Porque ele escolheu pecar com Batseba. E tem crentes que fazem isso. Coloca a sua necessidade física, a sua necessidade material acima daquilo que Deus tem para a sua vida e acaba pecando. A segunda tentação de Jesus, quando o diabo diz, olha, lança-te daqui abaixo. Tem crente muito mimado que anda tentando o Senhor. Não tem condição de comprar e vai lá e compra e fala assim, Deus proverá. Deus vai entrar com providência. Isso é tentar o Senhor. Você tem escolha. Você tem livre-arbítrio. Você tem entendimento. Não faz isso não, porque isso é tentar o Senhor. Aí Tiago é muito claro e diz assim, porque Deus a ninguém tenta. E Tiago diz mais, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Não vá por esse caminho, porque Deus não tem culpado por inocente. E Deus também falou com o diabo, agora não tentarás o Senhor teu Deus. Deus pode todas as coisas. Deus opera milagre. Mas é se Ele quiser. Se estiver no propósito dele. Mas Deus vai abrir uma porta. Deus pode abrir a porta. Mas está dentro do propósito de Deus abrir essa porta? Deus pode dar providência, porque Deus pode tudo, mas está dentro do propósito de Deus dar essa providência? Não tentarás o Senhor, teu Deus. Essa foi a segunda tentação. A terceira tentação, o diabo vai e leva Jesus ao mais alto. Olha, te dou toda
precisamos trabalhar. Todos nós precisamos de dinheiro. Mas para além disso, nós precisamos muito mais da nossa salvação. Precisamos muito mais da bênção de Deus nas nossas vidas. E o diabo, quando ele faz isso, quando ele tenta Jesus, ele tenta na vaidade. Porque tu quer ser rico, tu quer ter todo esse poder, tu quer ter toda essa glória, eu posso te dar. O diabo não tem nada para dar a ninguém, tudo é do Pai. A Bíblia diz que tudo que existe e foi feito pelo Senhor, que é dono da prata e do ouro. E o diabo, ele tenta Jesus na vaidade, na ambição. E quantas pessoas muitas vezes deixam de servir a Deus, deixam de estar na casa de Deus, deixam de estar fazendo a vontade de Deus por propósitos mundanos. E essa foi uma das tentações do inimigo, e Cristo venceu. Quando ele diz, lá em João, ele diz assim: eu venci, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, e Jesus venceu. Então, amados, se nós estivermos embasados na palavra, amor, nós vamos vencer. Se a nossa fé estiver edificada na palavra de Deus, nós vamos vencer. Porque para provarmos o poder de Deus, primeiro precisamos conhecer as Escrituras. Amados, as Escrituras são tão ricas, elas nos dão resposta para tudo. Para tudo a resposta da Bíblia. E o Iracema falou da inveja. Para tudo a Bíblia tem resposta. A gente precisa meditar, a gente precisa ler, a gente precisa estudar. Porque a palavra é muito clara e está diante de nós. E quando a gente começa a meditar na palavra, a gente começa a perceber e entender qual a importância dessa palavra nas nossas vidas. Primeiro, porque ela edifica a nossa vida. Depois, ela nos dá argumento para vencer o diabo. E a palavra é tão importante, o conhecimento dessa palavra é tão importante, que quando Deus chama ali Josué e entrega a Josué a direção do povo de Israel, depois que Moisés morreu, está lá no livro de Josué, no 8, Deus fala para Josué e fala assim: olha, Josué, tu assumiu a direção desse povo. E eu te digo, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo, e o Alex sabe de cor, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, para que te vá bem e seja bem sucedido. Deus primeiro. Crente não é bem sucedido se não conhecer a palavra. Nenhum crente pode prosperar se não conhecer a palavra. Porque o crente que não conhece a palavra, ele fica em roda de todo o vento, como a Bíblia diz, levado para lá e para cá. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão doentes. E não é doente físico, não, é doente da alma, doente da cabeça. E nós precisamos conhecer essa palavra, porque ela nos dá a resposta para tudo. Quer ser bem sucedido na tua vida? Com essa palavra. Tem uma profissão muito nobre que é o direito. E dentro da faculdade eles têm uma matéria que chama filosofia. A filosofia ele vai buscar na palavra. Porque o direito ele usa a lei. E toda a lei foi embasada na lei dos judeus. Talvez vocês não saibam disso. Tem um livrinho que eles estudam, um livrinho pequenininho, fininho, chamado Código de Hammurabi. É um código de leis que é estudado na faculdade de Direito e é embasado na lei dos judeus. E aí vocês imaginam, não tem nada a ver com religião. Mas vai buscar dentro da lei de Deus o direito. Então como é que nós, crentes, queremos ser bem-sucedidos, queremos ser abençoados, se nós não damos lugar à palavra de Deus nas nossas vidas?
se nós não meditamos tempo em estudar a palavra de Deus. E todos nós, enquanto cristãos, precisamos disso. Meditar, estudar e entender. Sabe por quê, irmãos? Porque de fato ela é poder de Deus para quem tem. E quem faz isso é bem sucedido. Porque não fica em dúvida de nada. Quantas vezes a gente vê pregadores falar coisa errada, coisa que não está na palavra, pregar heresia. E se a gente não souber a palavra, vai ficar confundido, vai pecar. Então precisamos estudar essa palavra. Porque por meio dessa palavra, nós conhecemos o poder de Deus. E aí hoje eu pergunto a vocês, o que é que vocês estão precisando? O que é hoje que vocês estão buscando? Deus falou para Josué que se Josué meditasse nessa palavra, ele seria bem sucedido. Ele iria bem em tudo que ele fosse fazer. E você hoje, o que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? E aí eu chamo a atenção de vocês para a segunda parte dessa palavra de Jesus, quando ele diz aos discípulos. Primeiro ele diz, errais não conhecendo as Escrituras. E depois ele completa, nem o poder de Deus. Nós conhecemos o poder de Deus por meio dessa palavra. Porque por meio dela nós vimos o que Deus fez no passado. E sabemos que o Senhor ele opera no presente. Talvez você diz assim, mas Deus fez isso lá no Antigo Testamento. Mas Deus quem fez isso foi Jesus. Mas isso aí foi Elias. Mas Deus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Malaquias 3,6 vai dizer assim, olha, Deus usando Malaquias ali, falando para o povo de Israel. E aí Deus usa Malaquias e diz assim, olha Malaquias, fala para este povo que eu, o Senhor, não mudo. E ainda completa. E por causa disso, vós não sois consumidos, ó povo de Israel. Mas imagina se Deus fosse como a gente. Ontem mesmo a gente estava indo lá para o encontro, e aí eu falando com meu marido de uma situação, e eu falei assim, glória a Deus que a gente aprende e a gente muda de opinião. Glória a Deus que a gente vai vivendo, vai aprendendo, e a gente vai mudando o nosso conhecimento, a gente vai adquirindo sabedoria, porque o nosso entendimento é renovado. Então ontem eu acreditava naquilo, hoje eu não acredito mais. Mas eu sou humano, nós somos humanos. Mas Deus não é assim. Porque Deus não muda. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Imagina se Deus fosse como nós, irmãos. E aí Deus dizia assim, hoje eu te amo. Aí amanhã ele faz uma coisa errada, Deus fala assim, hoje eu não te amo mais. Deus não muda. E se Ele não muda, Ele operou no passado, Ele opera no presente. Então o que é que está faltando? A fé para receber. O que é que está faltando? A nossa busca, a nossa entrega. E aí eu chamo a atenção dos irmãos e hoje e pergunto a vocês, qual é a área da sua vida que você está precisando de um agir de Deus? Eu até anotei algumas aqui que eu vou falar para os irmãos. A primeira área que eu anotei aqui, que é uma área que muitas pessoas buscam, é uma área de libertação. Muitas vezes as pessoas estão buscando a libertação de um parente que está nas drogas, de um parente que está nas bebidas, de um parente que está opresso pelas coisas desse mundo, ou às vezes, muitas vezes, até em um caminho que a gente não acha certo, e a gente busca libertação. Amados, Deus pode agir, Deus pode fazer. E aí eu trago para os irmãos o exemplo daquela mulher Sírio-Fenícia. E ela foi até Jesus e falou, tem misericórdia de mim, porque minha filha está possuída de demônios. E Jesus, vendo a fé daquela mulher, Jesus curou a filha dela. Então eu estou relembrando aos irmãos esse exemplo, para que vocês saibam que quando buscamos, o Senhor ouve, e não só ouve, como também atende
que nós falamos com o Senhor? Como é que nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades? Em oração. Porque por meio da oração nós provamos o poder de Deus. E é um princípio bíblico. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Há um princípio bíblico. Quando Paulo diz assim, olha, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amados, isso não é só um versículo, isso para mim é um princípio bíblico. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando a gente precisa do poder de Deus, nós precisamos orar. Porque o Senhor ouve a oração dos justos. E aquela mulher, quando ela se aproxima de Jesus, aquela mulher sírio-fenícia, ela não era do povo de Israel, ela era estrangeira. E aí Jesus ainda dá uma resposta, né? E Jesus fala assim para ela, olha, não é lícito pegar o pão das criancinhas e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher, com muita humildade, ela responde ao Senhor e falou assim, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quer dizer, ela disse assim, olha Jesus, não precisa tu tirar deles, não, mas tu diz uma palavra e minha filha vai ser curada. E Jesus veio com a fé daquela mulher, a humildade dela, Jesus curou a filha daquela mulher. Então é de libertação hoje que tu está precisando para alguém. Jesus pode fazer, porque Deus tem todo o poder. É poder de Deus para todo aquele que crê. E essa é a mensagem-chave desta noite. Poder de Deus para todo aquele que crê. Ah, mas eu não tenho ninguém da minha família para ser liberto. Tá? Meu problema é saúde física, é uma doença que eu preciso da cura. A Bíblia diz que Jesus, ele é o médico dos médicos. E Deus tanto usa a medicina como ele libera uma palavra. E tem crente que está doente e fala, eu não aceito essa enfermidade. Isso não é bíblico não, viu, irmãos? Não tem embasamento bíblico para isso não. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu sei que se eu comer muita gordura, vai desandar. A culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. Eu procurei. Então há uma consequência. O corpo físico ele desgasta. Você vê que quando nasce criança praticamente não tem doença. Aí começa a chegar os anos, começa a aparecer. É normal, é um desgaste físico. Porque a gente gasta saúde. E tem crente que diz, eu não aceito. Quem somos nós para não aceitar? Pedir misericórdia ao Senhor. E a cura. E Deus pode curar. Deus tanto usa a medicina como Ele opera o milagre. Está no poder dele. E aí eu provo a vocês, Deus usa a medicina. Aí eu lembro a vocês da situação de Isaías, que está lá no livro de Isaías, Isaías 38, relata essa história. E também no livro de 2 Reis, lá no capítulo 20, a Bíblia diz que o rei Ezequias adoeceu, e ele foi para a cama, ficou prostrado, e aí Deus enviou ali Isaías para falar com Ezequias. E aí Isaías foi e falou, Ezequias, desse leito aí onde tu subiu, Deus disse que tu não vai sair não, que tu vai morrer. Isaías entregou o recado e foi embora. Ezequias orou, chorou, Deus ouviu. E Deus ouve, irmãos. Deus ouve a nossa oração. Deus vê o nosso choro. Deus contempla as nossas necessidades. E o Senhor estava com os olhos dele sobre Ezequias. Assim como os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Para ouvir o nosso clamor. Para ouvir a nossa oração. E ali, antes que Isaías saísse do palácio, Deus falou para Isaías, volta lá, vai falar com meu servo Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias estava com a ferida na perna. Deus podia ter falado, olha Isaías, coloca a tua mão que eu vou curar. Deus podia ali falar com Isaías, olha lá sobre aquela ferida que eu vou curar. Deus podia ter liberado uma palavra ali para curar. Mas Deus preferiu usar o remédio.
Deus mandou que fosse feita uma pasta de figo e colocada sobre a enfermidade. E a Bíblia diz que quando foi colocada aquela pasta de figo sobre a enfermidade sarou. Então Deus ali usou o remédio, usou a medicação, usou um recurso da medicina para trazer a cura a Ezequias. Mas Deus também poderia ter liberado a palavra e curado Ezequias. Está no poder de Deus. Está na vontade de Deus. E tem muita gente que fica doente e ora e não quer ir no médico. Amados, a gente precisa primeiro orar, colocar diante do Senhor. Se Deus quiser liberar uma palavra e curar, Ele cura. Mas Deus também deixou o recurso da medicina para ser usado. E nós precisamos buscar. Porque o que é para nós fazermos, Deus não faz. Está dentro da vontade dEle. Aí a gente observa ali a situação daquele centurião. O centurião tinha um servo em casa, um servo que ele amava, um servo que ele tinha consideração. E aquele servo adoeceu. E ele foi até Jesus. E aí falaram para Jesus, falaram assim: olha, Senhor, ele é simpatizante da nossa causa. Ele nos ajuda, ele merece que o Senhor faça. E Jesus falou para aquele centurião e falou assim: eu vou na tua casa. E aquele centurião, e pela primeira vez na palavra ali no Novo Testamento, a gente entende o princípio da fé. E aquele homem disse assim: olha, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas dize só uma palavra e meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu digo a este vai, e ele vai, e digo àquele vem, e ele vem. E esse é o princípio da fé. E aquele homem entendeu o poder de Deus. E Jesus se admirou daquele homem e ele disse: vai, teu criado há de sarar. Quando aquele homem chegou em casa, o criado tinha sarado. Porque o Senhor liberou uma palavra. Então, amados, se o seu problema hoje é físico, se você tem hoje uma enfermidade e precisa da cura, clame a Jesus. Clame a Jesus. Ele pode liberar uma palavra em teu favor e você curada. E Ele pode também usar o recurso da medicina para trazer essa cura. Clame a Jesus. É o poder de Deus, amados. Quer provar o poder de Deus? Clame a Jesus. Porque Ele ouve. Ele ouve. Ah, mas eu não tenho problema físico, não. Meu problema é mental, é espiritual. Eu não durmo de noite. Estou perdendo o apetite. Jesus também tem a cura. O poder de Deus pode resolver. Isaías diz lá, e nós já falamos sobre isso aqui: Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Antes eu dizia assim: como é que crente tem depressão? É ignorância falar isso, viu, irmãos? Como é que crente tem depressão? Você já ouviu alguém dizer isso? Tem muita gente que diz. E a ignorância, viu, irmãos? Eu confesso aos irmãos e eu peço perdão a Deus, porque crente tem sim depressão. Crente tem sim doença física, espiritual, emocional, tem. Todos nós passamos por isso, somos humanos, estamos sujeitos. Mas glória a Deus que há um Deus vivo no céu que nos vê, que vem nosso socorro quando clamamos. Quando Jesus falou assim: olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Teremos aflições de todas as formas. O salmista Davi, no Salmo 23, ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E realmente, na vida do crente não falta nada. Não falta provisão, não falta bênção, mas também não falta doença, não falta enfermidade, não falta luto, não falta nada. Nós temos a glória de Deus. Mas o Senhor vem em nosso socorro quando clamamos. E quando eu digo a vocês: o crente tem depressão? Tem depressão. Aí eu lembro a vocês a situação de Elias. O crente enfrenta problemas emocionais, problemas espirituais.
clamamos, o Senhor vem e nos cura. Elias chegou então ao ponto da vida dele ali, depois que ele derrotou os profetas de Jezabel, e ele ficou ali tão temeroso, tão angustiado, que a Bíblia diz que Elias se escondeu e foi para uma caverna. Oh, aleluia, Jesus, santo, santo é o Senhor. Mas nós podemos glorificar o Senhor, sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos vê em todo o tempo, e não há caverna que nos esconda de Deus. Aleluia, Jesus. Ah, chudecai, adorai, decorai. Ai, decorai, decorai, chudecai. Não pense que vai deitar na tua cama debaixo daquela coberta que Deus não vai te ver, porque Ele vê sim. Deus vê. Deus chega lá na caverna, né? Elias, o que é que tu está fazendo aí, Elias? Ah, Senhor, estou angustiado, estou muito triste. Olha, Jesus, olha, Deus, é melhor morrer do que viver. Foi essa a resposta que Elias deu a Deus. E ali Deus vai e fala com Elias: Elias, levanta e come. Elias estava sem se alimentar, estava triste, estava abatido, estava querendo morrer. Porque a angústia dele era muito grande. Mas quantas situações na vida da gente a gente pensa isso também? Quantas vezes a dor é tão grande que a gente pensa que não vai suportar? Porque a angústia ela vai além de preocupação, Solange. É como parede espremendo. É uma coisa que aperta, que dói. Mas Deus vê. E Elias desejou a morte. E ele estava muito abatido, ele estava muito triste. E o Senhor falou: Elias, levanta e come. Elias levantou, comeu, depois deitou, dormiu. E ali o Senhor levantou Elias, Deus tirou Elias daquela situação. Pode acontecer com o crente? Pode, estamos sujeitos a isso. Mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus já levou sobre si, amados, essas dores. Jesus já levou sobre si essas angústias. Jesus comprou naquela cruz o poder de vida e morte sobre nós. O inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas se nós não deixarmos. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos buscar o Senhor. Elias passou por isso porque ele enfrentou uma situação muito difícil. Todos nós enfrentamos situações difíceis. Lá no livro de Daniel também relata, lá no capítulo 10, uma situação em que Daniel ficou fraco. Porque Daniel, ele teve uma visão e ele queria entender o significado daquela visão, e ele ficou orando e buscando. E aí, eu chamo a atenção de vocês, e aí eu faço aqui um paralelo. Elias, ele entrou naquela caverna porque ele tinha passado por uma situação, ele tinha vivenciado ali, ele tinha matado aqueles profetas. Jezabel ameaçou a vida dele e ele foi para a caverna. Ele adoeceu espiritualmente. A situação de Daniel foi diferente, está lá no capítulo 10. Daniel, ele teve uma visão, ele foi buscar em oração resposta para aquela visão. E ali, quando o anjo chegou, ele ficou tão temeroso que ele desfaleceu. Ele desmaiou. Foi isso que aconteceu. E ali o anjo foi e fortaleceu. E às vezes é assim, a gente enfrenta a situação como Elias. Às vezes a gente vê coisas, vê situações também como Daniel. E muitas vezes nem nos envolve, mas a gente acaba se envolvendo e fica turbado. Mas a Bíblia diz que o anjo ali fortaleceu Daniel. Mas Deus envia o socorro quando nós clamamos. Deus envia o recurso quando nós buscamos. O poder de Deus está aí, irmãos. E nós temos acesso. Por meio da oração, por meio da busca, por meio do clamor, por meio da nossa entrega, por meio da nossa obediência. E aí, quando eu digo a vocês, eu cito Paulo ali falando que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí eu chamo a atenção de vocês para outro aspecto. Nós estamos dando lugar ao Senhor.
nós estamos de fato nos permitindo, essa semana o pastor falou sobre isso aqui, ser justificados pela fé, para sermos justos? Porque Paulo diz claramente, a oração de um justo pode manter seus efeitos. Qual é hoje a situação que você precisa buscar? Qual é hoje a situação que você precisa de uma solução? É saúde física? É saúde mental? Ah, não, está tudo bem na minha vida. Meu problema é financeiro. Eu estou precisando de um recurso, precisando pagar umas dívidas, precisando pagar uns cartões, meu problema é financeiro. Amado, Deus também pode agir nessa área. Deus tem todo o poder. Deus pode todas as coisas. Como eu disse a vocês, nós não podemos ser imprudentes. Comprar uma coisa que nós sabemos que não temos condição de pagar e dizer assim, Deus proverá. Isso é tentar o Senhor. Mas por um motivo ou outro, adoeceu, gastou com remédio, gastou com exame, era algo que não estava previsto. De repente você se vê numa situação difícil. Estamos sujeitos a isso. Mas glória a Deus que nós servimos a um Deus de provisão, a um Deus que faz milagre. E em nome de Jesus eu profetizo hoje provisão de Deus para a tua vida. Profetizo hoje bênção financeira na vida de vocês, porque o Senhor nosso Deus é dono da prata e do ouro. E a Bíblia relata uma situação bastante interessante. Como eu disse a vocês, eu venho meditando nisso já faz tempo. E a Bíblia diz que lá em Mateus 17, depois vocês leiam lá, a Bíblia diz que estava Jesus ali para pagar o tributo, ele e seus discípulos. Jesus não tinha dinheiro, Jesus nunca tinha dinheiro, Jesus não precisava, mas eles tinham que pagar o tributo, e eles não tinham. Os discípulos também não tinham, porque a Bíblia diz, e Jesus ensinava aos discípulos que quando fossem fazer a obra, não levasse bolsa, não levasse alforje, porque a provisão é de Deus. E os discípulos não carregavam dinheiro. Mas chegou um momento que precisavam pagar o tributo. E agora, Jesus, o que é que nós vamos fazer? Deus é dono da prata e do ouro. E Jesus falou assim, olha, lança a rede, pega o peixe e abre a barriga dele. E lá você vai achar a moeda e vai pagar o tributo. Aleluia, Jesus. Sabe o que é isso, amados? Deus envia provisão de onde nós não temos. O Senhor abre portas que nós não esperamos. O Senhor abre portas onde não tem nem parede. Que abrir uma porta na parede é fácil. Mas Deus, Ele abre portas onde não tem nem parede. Porque Ele é Deus de provisão. E Deus envia um recurso. Tu tem fé para receber? Já me aconteceu de orar, Senhor, manda aí de onde eu não tenho. Senhor, tem misericórdia, meu negócio é ajudar os outros. Senhor, tem misericórdia, porque eu preciso, Pai, para isso, para aquilo, Pai. Senhor, envia de onde eu não tenho. Mas de repente chegou a bênção. Deus manda de onde a gente não tem, de onde a gente não espera. Porque Deus faz. A gente precisa clamar. A gente precisa orar. A gente precisa dar lugar. A gente precisa primeiro ser fiel ao Senhor. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor é fiel a nós. Agora tem um detalhe. Se tu não é fiel nos dízimos, nas ofertas, tu tem respaldo para pedir a Deus para abençoar as tuas finanças? Porque dízimo e oferta também é princípio bíblico. Porque quando Deus fala lá em Malaquias, Ele disse aí, olha, por causa disto, quer dizer, pela sua fidelidade, Deus vai repreender o migrador, o cortador. Eu só estou falando isso para que vocês entendam. Não estou cobrando ninguém aqui não, misericórdia, como você dá para vocês. E fique claro. Mas é princípio bíblico. Porque quando Deus fala lá em Malaquias, Ele diz assim, olha, por causa disto. Aí quer dizer, eu roubo a Deus no dízimo, eu não dou oferta, eu não dou nada. E como é que eu vou dizer, Senhor, abençoa minha vida financeira? Qual é o respaldo? Aí o diabo
diabo vai lá diante de Deus, que nem ele foi pela vida de Jó, e fala assim: ó, tua serva não dá dízimo, viu? Eu sei quanto é que ela recebe, ela não dá dízimo não. E eu vou entrar lá e vou. Deus é justo comigo e contigo, e é justo com o diabo também, sabe por quê? Porque ele não muda. Se muda não. Deus é justo comigo e contigo, e é justo com o diabo também. E Deus vai dizer o quê? Está em desobediência mesmo? Vai. A coisa é séria, irmãos. Reino espiritual é sério. Vida cristã é sério. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer as escrituras para provar o poder de Deus. Precisamos ser obedientes a Deus para provar o poder de Deus. Deus tremendo e fiel. E quando somos fiéis ao Senhor, o Senhor manda de onde nós não temos para receber. E ali os discípulos foram lá, lançaram a rede, pegaram o peixe, e conforme a palavra de Jesus, a moeda estava lá para pagar o tributo. Deus manda de onde nós não esperamos. Deus manda de onde nós não temos. Porque o Senhor, Ele é fiel. E Ele não volta atrás na sua palavra. Deus não muda. Eu e você mudamos. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele não muda. Está lá em Malaquias 3,6. Eu, o Senhor, não mudo. Ele não diz mais. Por causa disso, vós não sois consumidos, ó casa de Israel. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele é fiel. E Ele não muda. Mas talvez também o seu problema não seja financeiro e você seja organizado. Mas você tem um sonho que é impossível de realizar. Talvez há um desejo no seu coração que é impossível de acontecer e você não vê de onde vem nem como vai ser. É difícil mesmo. Porque tem sonho que aos nossos olhos é impossível. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia, Jesus. Está lá em Lucas 1,37. E a Bíblia tem resposta para tudo. É poder de Deus para todo aquele que crê. E Lucas 1,37 vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Se eu dissesse a vocês que um escravo virou governador. Deus é lindo, irmãos. Deus é lindo. Um pastor de ovelhas virou rei. Ixi, já passou o nosso horário. Já terminou. José foi vendido como escravo. Chegou no Egito como escravo. Morreu como governador. Foi elevado ao posto de governador. E isso é poder de Deus. É fazer o impossível acontecer. Qual é o impossível hoje que tu está buscando? Qual é o impossível hoje que tu está esperando, Eric? Deus vai fazer. Deus vai fazer tudo que é impossível acontecer.